Cada vez que um ônibus chega a um lugar, ele conta uma história que começa em 1895, quando Carl Benz adaptou numa carruagem um recém-inventado motor à explosão de 5 cavalos. Esse veículo desenvolvia a velocidade média de 14 km por hora. Carl Benz acabava de criar um dos principais meios de transporte de todos os tempos, o ônibus motorizado. Paralelamente, também Gottlieb Daimler tornou-se um fabricante de ônibus. As experiências desses dois pioneiros dariam vida, 30 anos depois, à Daimler-Benz. Grandes invenções marcavam aquele fim de século. O gramofone em que Enrico Caruso deixou sua voz gravada, o primeiro planador, o primeiro dirigível, os primeiros sinais transatlânticos de rádio eram indícios de grandes mudanças. Nascia também nesse tempo o cinema, que misturou arte e indústria, jornalismo e literatura, música, história e entretenimento. As grandes mudanças não cessaram. Nas fábricas da Mercedes-Benz do Brasil, as conquistas da tecnologia são aplicadas dia a dia na construção de ônibus, numa perene contribuição ao desenvolvimento do transporte e da comunicação entre as pessoas. O Brasil é um e é muitos países, dadas as suas dimensões continentais e sua diversidade topográfica. Os veículos brasileiros precisam ser capazes de vencer qualquer tipo de chão. Essa é uma das razões por que, antes de ganhar as ruas e estradas, os ônibus Mercedes-Benz são submetidos a duras provas, que simulam o uso integrado de cada componente por centenas de milhares de quilômetros. Para chegar aqui, uma longa estrada foi percorrida. Uma estrada com mais de 100 anos de extensão. Foi na metade do século XIX que o Barão de Mauá trouxe a primeira estrada de ferro. E até os primórdios do século XX, éramos um país sem rodovias, cuja ocupação limitava-se à faixa litorânea e onde o transporte de longa distância era feito por trem ou pela navegação de cabotagem. No interior, o carro de boi e as tropas de burros eram os únicos meios de transporte para as pessoas e as riquezas que ali se produziam. Era um tempo em que os cafezais do Rio de Janeiro cresciam em direção a São Paulo. A capital dava início a um processo de industrialização sem paralelo. O século começava para os paulistas com o anúncio de grandes mudanças. E é justamente em 1900 que se inaugura na capital paulista a primeira linha de bondes elétricos do país. Em 1906, Alberto Santos Dumont faz voar pela primeira vez e em público um equipamento mais pesado que o ar. Rondon, na mesma época, viaja num país sem estradas. Leva o telégrafo, a solidariedade e o humanismo pelos sertões de um século que começava. Os sertões de Cândido Rondon são cortados hoje por uma malha rodoviária que cresceu nos últimos 50 anos mais de 1.300.000 quilômetros. Caminhos indispensáveis à unidade de um país por onde circulam milhões de pessoas diariamente. Gente que vai ao trabalho, que vai à procura de novos horizontes ou simplesmente em busca da alegria, mas sem dúvida, gente que não pode deixar de ir. Em 1978, a Mercedes-Benz inaugurava o Complexo Industrial de Campinas, transferindo para lá a fábrica de ônibus integrais, os monoblocos, e de plataformas para encarroçamento por terceiros. A construção de veículos para transporte coletivo exige um compromisso com a qualidade, que começa com mão de obra apta a operar máquinas de última geração, com investimentos em tecnologia, com o propósito de proporcionar conforto, segurança e rentabilidade para quem faz uso dos produtos Mercedes-Benz.
Para atingir essa meta, a Mercedes-Benz estabelece parcerias com fornecedores, clientes e concessionários. O ônibus moderno é mais do que nunca um produto do mercado. Desde as primeiras linhas do projeto, esses parceiros são convidados a participar ativamente do trabalho, a dar sugestões e a desenvolver tecnologia em conjunto. Cursos ministrados pela Mercedes-Benz no Brasil e no exterior atualizam os milhares de colaboradores da empresa, introduzindo-os aos mais modernos processos produtivos e de gerenciamento, características de uma economia cada vez mais globalizada. Não é por acaso que os ônibus fabricados no Brasil pela Mercedes-Benz rodam em mais de 60 países. Isso testemunha uma qualidade que permanece até muito depois da venda, com o suporte da rede de concessionários da marca, com sua estrutura estrategicamente distribuída pelo país e com recursos humanos e tecnológicos que garantem a excelência no atendimento aos clientes. A evolução tem suas âncoras no passado. Nas primeiras décadas do século XX, o desenvolvimento industrial brasileiro exigia novas soluções para o transporte coletivo. Em 1924, os irmãos Luigi e Fortunato Grassi montam o popular Mamãe Me Leva, de 12 lugares. Os primeiros motores a explosão começam a substituir a tração animal. Em 1922, um grupo de intelectuais e artistas deflagra a Semana de Arte Moderna, revelando a influência do futurismo italiano, do jazz e da velocidade que os novos veículos exibiam nas ruas e estradas de então. 5 anos depois, em 1927, o aviador norte-americano Charles Lindbergh realiza a primeira travessia do Atlântico pelo ar, unindo Nova York e Paris. O mundo ficava menor. E as pessoas movimentavam-se mais. Em 1929, os 330 ônibus do Rio de Janeiro transportaram 115 mil passageiros. Não acredito que a arte seja algo que existe apenas no espaço limitado pela moldura de um quadro. Por exemplo, acho que a indústria automobilística pode se utilizar da arte quando ela imprime sensibilidade ao seu produto. Quando entende que aquele objeto, pelo simples fato de ser visto, deve ser belo. Beleza, aliás, não deve ser algo divorciado da eficiência e do conforto. Em 1958, a Mercedes-Benz apresentava seu primeiro monobloco. Mais leve, mais resistente, de linhas arrojadas, com um novo perfil aerodinâmico. O Brasil expandia suas fronteiras internas, incorporando mais território a uma economia que queria crescer. Brasília era o sonho que os brasileiros construíam com coragem e concreto. O desenvolvimento do parque industrial agora avançava a passos de gigante. Era a continuação de um processo iniciado na segunda metade da década de 40, quando os brasileiros procuravam resolver os problemas de combustível criados pela guerra e modernizar o seu parque industrial. Em 1946, o país via nascer em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a sua primeira siderúrgica. A iniciativa privada respondia aos investimentos públicos. Em 1953, a Mercedes-Benz iniciava a construção da primeira fábrica brasileira de ônibus e caminhões em São Bernardo do Campo, São Paulo. Até então, a frota brasileira de ônibus era composta por veículos importados. A fundação da Mercedes-Benz começa a contar a história do ônibus brasileiro. De suas linhas, saiu no ano da inauguração, em 1956, o primeiro chassi para ônibus brasileiro, o LO 312. Um importante indicador de pioneirismo estava presente nos primeiros ônibus brasileiros: o motor. Em 1955, a Sofungi fundia para a Mercedes-Benz o primeiro bloco de motor diesel da América Latina. Precursor dos motores que dão energia aos ônibus de nosso tempo, que incorporam as conquistas da mais avançada tecnologia, feitos para rodar por muito tempo, por muitas latitudes, encurtando distâncias com segurança, economia e o melhor desempenho, aproximando pessoas.
A questão ambiental sempre esteve presente nas fábricas e nos produtos Mercedes-Benz. Seus motores apresentam reduzidos índices de emissão de gases. As fábricas aperfeiçoam constantemente a reciclagem de materiais, racionalizam o uso de energia e revelam o compromisso da empresa com a qualidade de vida no presente e no futuro. Ao longo de sua história, o ônibus revelou uma particularidade única: a flexibilidade. O ônibus não escolhe caminhos, lugar para parar. Não exige grandes investimentos em infraestrutura. Flexibilidade que faz do ônibus um veículo capaz de integrar-se com outros meios de transporte, como o barco, o avião, o trem e o metrô. Flexibilidade que fez do ônibus, ao longo do tempo, um veículo capaz de chegar a lugares que ainda não conheciam estradas. As cidades não vão parar de crescer. E nessas cidades cada vez mais complexas, o ônibus será uma indispensável, segura e econômica alternativa para o transporte de passageiros. Tudo indica que no futuro os desafios permanecerão. A demanda por transporte de pessoas será crescente. O avanço tecnológico romperá novos limites à imaginação. As rápidas mudanças na economia mundial vão exigir novos padrões no transporte de passageiros e talvez redesenhar as cidades. A Mercedes-Benz acredita que o ônibus deixou sua marca na história dos transportes do século XX porque alargou os horizontes de milhões de pessoas, superou desafios, aportou tecnologia aos processos industriais de seu tempo. É o veículo do dia a dia e o veículo de sempre. Por essas mesmas razões, o ônibus estará presente na história dos transportes do século XXI como o veículo da gente. A evolução não tem ponto final.